Olá, sejam bem-vindos ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré. Esse canal que nos dá a oportunidade de conhecer e refletir as mensagens transmitidas por Emmanuel através do nosso querido Chico Xavier. Mensagens estas que são sempre baseadas no Evangelho de Jesus. Mas antes eu gostaria de fazer uma ligação com o plano espiritual, com Jesus, para que a gente possa ter um melhor entendimento, que a gente possa compreender essa mensagem, trazendo para o nosso coração aquilo que mais necessitamos. Essas mensagens que são escritas por um espírito com tanto amor, com tanto carinho, baseada nos ensinamentos de Jesus, para que pudéssemos conhecer, compreender e refletir. Hoje a mensagem que eu vou ler para vocês é do livro Vinha de Luz, a mensagem 59, Política Divina. Nós vamos lendo, eu vou ler um trechinho e eu vou conversando com vocês. O discípulo sincero do Evangelho, ele não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é acometido. O governador da terra entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, ele representou, antes de tudo, os interesses de Deus juntos do coração humano, sem portarias e decretos, respeitáveis, embora administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Ele não precisou vestir o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os seus semelhantes e nessa tarefa sublime testemunhou a sua grandeza celestial. O que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhe diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? O discípulo sincero do Evangelho, ele não precisa respirar esse clima da política, meus irmãos, porque o que nós precisamos, sendo discípulos sinceros do Evangelho, é respirar o Evangelho. Nós não precisamos da política terrestre, nós não precisamos de nada, nós precisamos de nós mesmos, do nosso melhor, para cumprir o que é acometido para nós. Nós também temos exemplo aqui quando fala de Jesus, que ele, para atender os objetivos da política do amor, ele representou, antes de tudo, os interesses de Deus. E é o que nós precisamos fazer, representar os interesses de Deus para com o nosso irmão, o coração humano. Devemos respeitar as leis terrestres, mas, acima de tudo, devemos respeitar as leis de Deus. Jesus, ele veio para cá, ele poderia ter sido rei, mas ele se misturou ao povo, ele se humilhou, ele nos ensinou, ele pregou, ele deixou seus exemplos como um daqueles do povo. E não precisou de trajes, não precisou de toga do magistrado. Simplesmente ele amou, pregou e fez aquilo que Deus pediu para ele, o Pai pediu para ele. Ele veio transmitir a sua mensagem do amor, a sua mensagem, sendo como um de nós. Por isso, muitas vezes ele se humilhou, porque o seu exemplo foi o da humildade. Nós também temos que ter esse exemplo. Nós temos um livro de Emmanuel, no livro segundo Lucas, que ele explica o Evangelho segundo Lucas. Ele explica essa passagem dizendo que o Cristo não passou entre os homens como impõe, nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda. Ele simplesmente caminhou na terra à feição do servidor. Ele não precisou das vestes, dos títulos, ele simplesmente usou seus ensinamentos. Ele, como enviado celestial, não se deteve num trono terrestre, ele se deteve no plano da simplicidade e da humildade. Quando ele coloca agora Emmanuel, continuando a mensagem, ama a Deus sobre todas as coisas com todo o seu coração, ama ao próximo como a ti mesmo.
Essas duas máximas estão no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 1, Jesus coloca: amareis a Deus, o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo: quem é o semelhante àquele? Amarei, que é semelhante àquele, me perdoem. Amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Se amarmos o vosso próximo verdadeiramente, também amaremos a Deus. E ainda no Evangelho, segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo, no item 4, amar ao próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a maior e a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito, que tomando por medida do que se deve fazer para os outros, o que se deseja para si. No capítulo 11, ainda no item 8, nas instruções dos Espíritos, nos é colocado que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Que quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos. Amor é a essência divina. Então aqui a gente recebe um verdadeiro chamado para estarmos com Jesus através dos seus evangelhos e dos seus ensinamentos. Quando Jesus fala de amar ao próximo como a ti mesmo, ele nos coloca que devemos olhar para o próximo, pensar se queremos aquilo para nós, se vamos falar alguma coisa, se vamos tomar alguma atitude, se vamos julgar, se vamos criticar. Será que gostaríamos de fazer isso, que fizessem isso conosco? Será que não mudaríamos a nossa atitude se antes de fazermos alguma coisa do próximo, pensássemos com mais amor e pensássemos como nos sentiríamos? Então, antes de criticar, antes de julgar, antes de tomar uma atitude, possamos refletir como nos sentiríamos. E aposto, eu tenho certeza que mudaremos as nossas atitudes perante o próximo. E aí começaremos a realmente exercer esse amor que Jesus tanto pede pra gente. E aí conseguiremos amar a Deus sobre todas as coisas, de verdade, com o nosso coração. Olha quanto profundo são essas palavras. E ainda, Emmanuel continua: cessa o egoísmo da animalidade. O egoísmo, gente, o egoísmo que é a chaga da humanidade. Ele que nos impede de amar ao próximo como a nós mesmos. Porque ele não deixa a gente olhar para o próximo. O egoísmo permite que a gente só olhe para nós. Pensemos em nós, naquilo que a gente acha que é o melhor, naquilo que a gente acha que é o bem, impedindo que a gente pense o quanto possamos, o quanto ainda podemos prejudicar o nosso irmão. Mas para a gente vencer esse egoísmo é muito difícil e a gente precisa ter muita coragem, porque a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e ver aquilo que está nos impedindo, o nosso orgulho, a nossa ambição, o quanto queremos as coisas sem pensar nas consequências, e a gente tem que abrir mão, a gente tem que combater esse egoísmo. E o egoísmo é a negação da caridade, a caridade que Jesus tanto pregou, essa caridade que é o que vai transformar o nosso mundo, a caridade que nos faz olhar para o próximo como a nós gostaríamos que olhassem para a gente, com benevolência, com amor, com paciência, com compreensão, que esse é o caminho que nós temos que seguir. É difícil, mas nós vamos conseguir, tendo um pouquinho de consciência, tendo consciência daquilo que nós temos dentro de nós e o que precisamos transformar. Assim conseguiremos combater essa chaga tão grande que toda a humanidade tem e que impede o progresso moral.
Ainda continuando, faze o bem aos que te fazem mal, abençoa os que te perseguem e caluniam, ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Fazer o bem aos que nos fazem mal é mudar o nosso olhar e entender que o mal muitas vezes é uma prova, é uma lição que temos que passar e que essa pessoa que está fazendo isso pode ter sido prejudicada em outras vidas e que nós podemos ter prejudicado ela. Então, se nós mudarmos esse nosso olhar e termos essa compreensão e fazermos o bem, olhar com ela com amor, nós podemos transformar, abençoando aqueles que nos perseguem e caluniam, porque abençoando a eles, eles não têm o porquê de continuar nos perseguindo e nos caluniando. Nós, quando abençoamos, nós emitimos boas vibrações, bons pensamentos, nós vibramos amor. E isso bate e volta e não tem necessidade de nos prejudicar. Orando pela paz desses que nos fazem mal, dos que perseguem e caluniam, é aquilo que eu acabei de falar para vocês. As vibrações mudam, os ensinamentos de Jesus são executados, temos Jesus perto de nós e acreditamos nisso. O plano espiritual nos ajuda com tudo isso, bendizendo os que nos contrariam, o coração inclinado ao passado inferior. Tudo isso nos traria, se nós não fizermos isso, nós traríamos aquele nosso passado inferior. E se nós conseguirmos fazer o bem, abençoar, orar pela paz e bendizer com amor, nós continuamos no nosso progresso evolutivo e ajudamos a esses a encontrarem o caminho do bem, porque nós não vamos fazer o mal pelo mal, ao contrário, daremos o bem e o amor. São quesitos muito difíceis, mas a gente está aqui escutando essa mensagem de Emmanuel justamente para termos consciência e tentarmos transformar essas nossas imperfeições. Esse é um dos objetivos dessa mensagem: o amor, a caridade, a paz, tudo isso. Quem não devemos ter o ódio, não devemos ter o rancor, nem o desejo de vingança, perdoando o mal daqueles que nos fazem. Isso está falado no Evangelho, no capítulo 12. E devemos aprender um pouquinho mais. Não esqueçamos que as palavras que saem do nosso coração, que saem da nossa boca, muitas vezes ferem, mas as palavras boas acalentam, elas envolvem, né? As palavras boas, o amor, ela envolve as pessoas que estão nos querendo prejudicar. E é isso que tem que sair de dentro da gente. Quando temos na mensagem de Emmanuel, reparte as alegrias do teu espírito e os dons da tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que arrastam sobre aleijões morais e combate a ignorância, acendendo a lâmpada de auxílios fraternos, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Gente, olha a missão que nós temos, quanta responsabilidade nós podemos levar, as alegrias que nós temos, as felicidades dos nossos espíritos para aqueles que não temos. Podemos ser a luz daqueles que vivem na escuridão. Podemos levar o amor naqueles que ainda não conhecem, que têm o ódio dentro do seu coração. A esperança de que sabemos que tudo passa, de que tudo que passamos tem um porquê, que Jesus veio nos trazer essa esperança através da justiça divina do Pai, a justiça onde nada é por acaso, onde que tudo que nos acontece tem um porquê. Nós podemos levar isso para o nosso irmão que não conhece isso. Nós podemos levantar os caídos e ser a muleta benfeitora do que se arrastam. Levantar os caídos naqueles que estão passando necessidades
físicas, morais, nas necessidades de fome, com tantas coisas que têm acontecido. Nós podemos levantar isso através da caridade, levantando o caído, sendo a muleta, combatendo a ignorância, sendo uma luz no auxílio fraterno. Tudo isso é a caridade que Jesus pregou. Então, como que nós podemos fazer tudo isso? Sendo caridosos, pregando e levando tudo isso que foi dito nessa mensagem, com a humildade, com o amor e com a caridade. E ainda aqui, Emmanuel coloca mais um item na sua mensagem: ama, compreende e perdoa sempre. Compreendendo, nós não vamos criticar, nós não vamos julgar, usando o amor. O amor nos leva a compreender, a não julgar, a não criticar e sempre perdoar. Perdoar não pela boca, mas com o coração. O perdão que Jesus muitas vezes usou através dos seus exemplos, que ele falava: perdoa, perdoa e vai. Ele falou a Pedro: não perdoai 7 vezes, mas 7.000. Perdoe quantas vezes for necessário. Esse é o perdão, né? Perdoa 70 vezes 7, que Pedro ouviu de Jesus. Não é fácil, porque nós estamos ainda num caminho, nós estamos ainda numa jornada muito imperfeita, mas nós podemos começar, nós podemos praticar e alimentar essa sementinha do amor, da compreensão e do perdão. E com isso nós podemos levar isso ao nosso próximo através desses exemplos. Aqui, com todos esses ensinamentos, toda essa mensagem de Emmanuel, nós temos os ensinamentos de Jesus, o que ele mais prega: o amor, a caridade, o caminho, para que a gente possa perdoar. Olha quanta coisa numa mensagem de Emmanuel a gente pode levar. E a gente não depende da política terrestre, nós dependemos de nós mesmos. Nós podemos colocar essa política divina que foi colocada aqui em nosso lar, em nosso trabalho, ao nosso redor. Nós podemos colocar isso com todos que convivemos. E quantas coisas boas nós levaremos. Eu acho que a gente pode ter muita coisa para refletir, a gente pode pensar, colocar hoje muitas coisas em ação. Eu espero que essa mensagem de Emmanuel tenha tocado corações de vocês e que possa, principalmente, mudar um pouquinho do nosso coração com muito amor. Que a política divina esteja na casa, no trabalho, na nossa comunidade e que nós possamos executar tudo isso que Jesus nos pede. Agradeço a compreensão, a participação de vocês e que todos possam ter um bom dia.